Olá, irmãos e irmãs. Hoje é dia 30 de março, quinta-feira. Deixemos que a palavra do Senhor ilumine os nossos passos neste dia. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, continuamos nesta caminhada quaresmal, continuamos caminhando com Jesus, observando a palavra, Jesus que caminha até Jerusalém. E lá será a sua entrega total. E nós veremos isso na próxima semana, na grande semana, na semana maior, que é a Semana Santa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus no texto de hoje vem nos trazer também um ensinamento muito importante. Ele começa dizendo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nós já vimos também, ainda essa semana, o Senhor nos falando a mesma coisa. Somos chamados a guardar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, não é qualquer palavra. Não é qualquer livro de história. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem o poder de nos dar a vida. Sim, ela tem o poder de nos dar a vida eterna. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. Veja, os judeus ouviam isso e isso era um escândalo para ele. Porque eles sabiam que Abraão morreu, os profetas morreram, e Jesus vem dizendo que aqueles que escutarem a sua palavra, ou seja, os seus ensinamentos, a sua palavra de vida, aqueles que escutarem, esses não morrerão. Amados irmãos e irmãs, esta palavra perpassa o tempo, os tempos, e chega até nós no dia de hoje. É Jesus dizendo para mim e para você que se nós vivenciarmos a palavra dele, se nós guardarmos a palavra dele, se nós deixarmos a palavra dele fazer de nós pessoas novas, pessoas diferentes, com atitudes novas, comportamentos novos, nós não morreremos. Ou seja, não é simplesmente um morrer aqui, desta vida, onde esse nosso corpo de carnal, não. Mas a morte que o Senhor está falando aqui é uma morte eterna. Ou seja, Ele está dizendo que nós teremos a vida eterna. Depois dessa vida, nós teremos uma vida eterna, não uma morte eterna.
Amados irmãos, é para isso que nós caminhamos. Nós caminhamos com foco, buscando um dia vivermos a vida eterna. Mas para isso é necessário viver a palavra do Senhor. Para isso é necessário traduzir a palavra de Deus na nossa vida, com gestos, com atitudes, com cuidado com o outro, cuidado com o irmão, cuidado com a nossa casa comum, como diz o Santo Padre Papa Francisco, que é este mundo, diante de tantos desafios que nós temos tido no nosso dia a dia, na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, também neste Evangelho o Senhor, mais uma vez, vai afirmar a sua divindade. Eu sou, Ele é Deus. E é nele, irmãos, não em outros, não em outro, que nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus, de quem vem a nossa salvação. É dele que nos vem a nossa salvação. Por isso, nos aproximemos do Senhor, nos aproximemos da sua palavra e deixemos que esta palavra nos faça novas criaturas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que o Espírito Santo ilumine os nossos passos neste dia.